Olá! Hoje a gente vai ver as características de um apóstolo, porque Jesus concedeu à igreja uns para apóstolos, outros profetas, mestres, evangelistas e pastores, com vista a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para que a gente possa desempenhar o nosso ministério, né? Como igreja, como corpo de Cristo. Então a gente vai ver algumas características. Está preparado? Quer anotar? Anota aí, hein? Primeiro, né, o apóstolo ele é um enviado. Então, enviado por quem? Por si mesmo. Decidi que eu sou apóstolo agora. Não é enviado por si mesmo. Nós somos enviados por Deus, aquele que nos criou. Então, o apóstolo é enviado por Deus. Né? Então, essa característica é muito importante. Né? É alguém enviado para começar do zero, para implantar uma igreja, para implantar ali o reino de Deus, para implantar a palavra, para trazer salvação para aquele lugar mesmo. Para treinar a liderança, né? Porque o apóstolo ele vai começar ali, projeto de Deus, e ele vai começar a treinar pessoas para dar andamento naquilo que ele iniciou. Organizar a igreja, né? Começar do zero e organizar. Então o apóstolo, ele é um enviado. E ele pensa, a mente dele é assim, como vou expandir o reino de Deus? Né? Como que eu posso fazer para expandir o reino? Para levar a palavra de Deus para outras localidades? E aí, o segundo ponto da característica do apóstolo, ele tem um comissionamento do Espírito Santo e uma clara palavra ou direcionamento de Deus para exercer o seu ministério apostólico. Então, o apóstolo, ele não faz de qualquer jeito, né? Eu decidi fazer e é do meu jeito que eu vou fazer. Não, ele tem um direcionamento do Espírito Santo. Lembra Saulo e Barnabé? Eles estavam lá servindo na igreja, tal. Daqui a pouco o Espírito Santo chamou eles para aquilo, algo específico, para serem apóstolos. Então tem uma chamada do Espírito Santo, uma palavra clara de Deus. Não é da vontade humana, mas é da vontade de Deus. Outra coisa, o apóstolo ele tem uma profunda experiência com Deus. Gente, como que a gente vai representar Deus? Ir para um lugar, implantar o reino, se não tem relacionamento com Deus, se não tem experiência? Não dá, né? A gente precisa conhecer o coração de Deus, fluir na direção de Deus. Tem que ter vida de oração, tem que ter um relacionamento. Vamos ver o apóstolo Paulo, ele tinha comunhão com Jesus direto, no sentido de constância e direto. Ele viu Jesus, ele tinha ali essa comunhão com o Senhor. Então, o apóstolo é necessário que ele tenha uma experiência, que ele tenha comunhão com o Senhor. Outra coisa, o fruto ou o selo ou o sinal do seu trabalho são as pessoas estabelecidas na palavra. Então, a gente vai ver um resultado, um fruto do trabalho do apóstolo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. A gente vai ler 1. Será que eu não sou um homem livre? O apóstolo Paulo está falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então, olha só, não vi Jesus? Tinha um relacionamento do apóstolo Paulo com o Senhor. E outra coisa, vocês não são fruto do meu trabalho? A gente vai ter fruto, né? Vai ter um resultado. E olha só, continuando, 2. Se não sou apóstolo para os outros, certamente não sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, esse é um ponto, né, uma característica aí do apóstolo. Próximo. O apóstolo, ele é um pregador e um mestre da palavra. Como que ele vai implantar o fundamento se ele não ensinar, se ele não pregar, se ele não falar, né? É necessário. Então, certamente, para ter a característica anterior, o apóstolo deve exercer o ministério da pregação e do ensino da palavra. Então, a gente vai ver apóstolos que vão fluir no ensino e na pregação do evangelho. Outra característica, ele tem as credenciais dos sinais e maravilhas, ou seja, uma confirmação sobrenatural da parte de Deus no ministério apostólico. Então, para começar ali, né, aquela chamada num lugar diferente, um lugar estranho, ele tem ali a confirmação de Deus através de sinais e maravilhas, onde Deus vai operar através do apóstolo milagres, vai acontecer. 2 Coríntios, tá aí em primeira, agora vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 12. 12, 12.
Pois as minhas credenciais, o apóstolo Paulo está falando, de apóstolo, foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Tá vendo? Credenciais do apostolado foram apresentados através de sinais e maravilhas. Então é isso. O apóstolo, então, é alguém enviado com uma missão debaixo de um claro comissionamento do Espírito Santo, uma chamada do Espírito Santo. Agora, na prática, né, o trabalho do apóstolo, como que vai ser? O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Implantação, organização de igrejas. Então, ele não só prega o evangelho, sim, ele vai pregar, ele vai ensinar o evangelho, mas também o apóstolo faz discípulos. Ele ensina, ele cria uma estrutura para que lideranças se desenvolvam. Né? Então, ao plantar a igreja, ele começa a treinar a liderança para depois ele ir para a próxima missão e deixar aquela liderança ali pastoral, cuidando da igreja. Então, ele organiza as igrejas. Trabalho do apóstolo, segundo ponto, acompanhamento e apoio às igrejas implantadas. A gente não vê o apóstolo Paulo, que ele vai para um lugar e implanta a igreja. Aí passa um tempo e ele não manda uma carta, começa a alinhar algumas coisas desajustadas. Né? Vamos pensar a carta aqui, a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala assim, nossa, estou escrevendo para vocês já deviam ter crescido, tá tudo criança ainda, tem inveja, tem contenda, tá uma bagunça essa igreja aí, nas minhas palavras. E aí, vocês já deviam ter crescido. Então o apóstolo Paulo, ele vem corrigindo determinadas coisas, ele faz um acompanhamento na igreja que ele implantou. Ele não só implanta e deixa lá, pronto, façam o que vocês quiserem, não, ele tem uma responsabilidade. Então ele acompanha a igreja implantada. A gente vê aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Outra coisa, o trabalho na prática é de exercer essa paternidade espiritual, de vir ali trazer o fundamento, de cuidar primariamente daqueles ali que estão se chegando. E o último ponto, o trabalho do apóstolo, né, é que ele tem autoridade nas igrejas que ele implantou. Somente nas igrejas que ele implantou. Ele é responsável pelas igrejas implantadas, ele não vai ficar dando palpite na igreja de outro, né? Então é isso, a gente vê as características, né, dessa chamada, desse dom ministerial do apóstolo, que é tão importante nos dias de hoje. Não sei se você se identificou, se essa é a chamada de Jesus para a sua vida, ou se você consegue identificar apóstolos perto de você, aos quais você deve honrar e que você deve orar por eles, porque é um ministério tão importante para a edificação do corpo de Cristo sobre a face da terra. A gente finaliza aqui esse ministério, né, do apóstolo. Um abraço para você.